Oi, pessoal! Nesse vídeo de hoje, eu quero te mostrar como é que você pode focar no que realmente importa e conseguir eliminar o que é desnecessário na sua vida. Eu faço isso no meu dia a dia, usando duas coisas apenas, que eu vou mostrar para vocês, que envolve o excesso e o esforço. E eu vou dar exemplos bem do dia a dia, bem fáceis, para a gente poder pensar aqui juntas sobre esses conceitos. Mas existe, antes de eu começar a falar dessas duas coisas, existe algo que é muito difícil, que a gente demora a aceitar, mas quando a gente aceita, flui muito bem a nossa vida, que é quase nada do que a gente tem ou do que a gente vive realmente nos importa. É difícil essa frase, é difícil aceitar essa frase, porque a gente vive num mundo onde a gente passa a ter mais coisas e se esforçar muito para ter aquelas coisas, mas quase nada disso importa. Eu tenho certeza que você tem aí na sua casa um espacinho com roupas, utensílios, sapatos, coisas que você não usa, mas que você guarda esperando um dia usar. Você pode ter também relacionamentos que não te agregam em nada, mas você continua mantendo aquela pessoa ali na sua vida o tempo inteiro. Você pode ter um trabalho também que não está te fazendo tão bem, mas que você também não muda, não sabe nem por que não muda, mas continua vivendo aquele excesso ali na sua vida, se esforçando para algo que não é importante para você. E tudo isso é excesso. E quanto mais coisas a gente tem, mais esforço a gente tem que fazer para dar conta disso tudo. Então não é legal. Se a gente vive com muito excesso e muito esforço, a gente vai acabar gastando duas coisas que são prioridades na nossa vida, que é tempo e energia, sem conseguir focar no que realmente importa pra gente. Então, vamos ver o primeiro, que é reduzir o excesso, depois a gente vai ver sobre reduzir o esforço. Para reduzir o excesso, o primeiro passo que a gente tem que ter na nossa vida é reduzir os nossos excessos. Menos é mais. A gente tem que botar isso na cabeça para conseguir fazer essa roda girar. Então vamos pensar aqui, que eu quero ter uma casa onde eu tenha menos excesso, Então, vou pensar aqui em lavar a louça, uma coisa que eu não gosto muito de fazer. Então, eu implementei aqui em casa de termos apenas disponíveis 2 pratos, 2 copos, 2 garfos, 2 colheres, 2 facas, enfim, 2 unidades de utensílios de cozinha para o dia a dia. Por que isso foi bom? Porque se um tiver sujo, alguém vai ter que lavar ali. E não vai pegar um limpo. Então não vão ter 3, 4, 5, 10 pratos na pia. Vão ter no máximo 2. Então eu consegui limitar isso. Eu consegui limitar e reduzir excesso. Isso é bom de fazer na sua casa também, Porque acaba que você cria uma comunidade ali para conseguir não deixar uma louça muito suja, muito amontoada lá para lavar. Então isso daí é bem legal. Uma outra coisa também que eu vivo constantemente até, eu tenho muito overthinking, eu tenho muito pensamento excessivo e eu preciso cuidar disso. Então esse daqui é um excesso de pensamento que eu tenho ao longo do meu dia. O que eu faço? À noite eu limito o uso do celular e ao longo do dia eu crio micropausas para conseguir dar uma baixada nessa mente inquieta que eu tenho, e isso me ajuda bastante, porque eu não vou esperar acabar a minha energia completamente no final do dia para dormir, porque ela não vai se renovar perfeitamente. Eu preciso dar microdoses, de cuidado, de micropausas ao longo do dia para conseguir baixar essa quantidade de pensamentos que tem aqui na minha cabeça. Então, essa é uma forma de eu reduzir o excesso, esse cuidado ao longo do dia. Digamos que eu também não queira trabalhar demais. Eu já fiz isso bastante tempo da minha vida e isso
acaba também, né? Tanto com o tempo, nosso tempo útil e também com a energia do nosso corpo. Então, uma das coisas que eu fiz foi definir horários de trabalho. Eu crio blocos de horários de trabalho ao longo do dia, tenho um planejamento semanal onde eu consigo ver realmente como é que eu consigo dar conta de tudo, de acordo com os compromissos que fogem à minha agenda padrão. E aí eu crio isso, eu defino esses blocos de trabalho. E eu consigo, dessa forma, eliminar esse excesso. Porque não adianta a gente ficar trabalhando muito se não tiver um resultado bom. A gente vai falar isso no próximo tópico aqui. Então, eu crio isso e eu não me culpo. Eu passei a não me culpar também por aproveitar a vida. Então, eu tenho blocos de trabalho, mas eu tenho blocos também para conseguir aproveitar a minha vida. Não só no final de semana. Final de semana não é escape para mim. Final de semana eu tenho blocos de trabalho também. E blocos de diversão, blocos de coisas boas que eu faço ao longo de toda a semana. Eu não juntei isso tudo só no final de semana. Isso foi muito legal, porque reduziu o excesso todos os dias da minha semana. Uma outra coisa também bem bacana, né? Aquela coisa da gente falar sim para tudo e para todos. A gente tem esse hábito, às vezes, de aceitar compromissos ou de falar, né? Tipo, não, tá ótimo, eu vou sim, eu faço sim, eu te ajudo sim. Sendo que isso vai ser um excesso para sua vida naquele momento. Então, a gente precisa aprender a definir o que é prioridade pra gente. Eu vou deixar um link aqui muito interessante para você aprender a falar não para algumas coisas, parar de falar sim para tudo. Então, quanto menos você tiver, mais fácil vai ser de conseguir diferenciar o que é essencial do que é trivial. Então vamos para o próximo item, que a gente falou do excesso, agora vamos falar do esforço. O segundo passo é a gente conseguir reduzir o esforço, fazer menos, porém melhor. Depois de você conseguir ter menos coisas na sua vida, menos coisa para você fazer o tempo inteiro, você pode focar em otimizar esse processo para conseguir fazer menos. A ideia de fazer menos é atingir melhores resultados. Isso está relacionado a um conceito que provavelmente você já ouviu, que é o conceito do princípio de Pareto, que indica que 20% do nosso esforço produz 80% dos resultados. Então, se a gente vai se esforçar 20% e ter 80% de resultados, caramba, isso é bom, né? Porque a gente vai ter menos necessidade de se esforçar para conseguir bons resultados na nossa vida. Então, a produtividade, para mim, é exatamente isso. É a gente conseguir fazer menos, porém melhor. Não é fazer mais coisas até a gente se esgotar. Se você se esforça muito para conseguir ter um bom resultado, isso não é produtividade, isso é burrice. Por isso, a gente precisa pensar numa forma inteligente de fazer as coisas, não na forma mais árdua. Então vamos ver isso na prática. Vamos pensar num exemplo bem corriqueiro, que é eu quero jantar, eu quero conseguir organizar a minha vida para jantar de forma saudável todos os dias da semana. Como é que eu faço isso? Muitas mulheres me perguntam isso. Como é que consegue manter uma alimentação saudável ao longo da semana? Bom, vamos pensar na redução de esforço, né? Como é que eu reduzo meu esforço? Aqui em casa eu faço da seguinte forma. Eu tenho uma gestão de compras. Então, mensalmente, eu compro itens de mercado. Então, eu vou ao supermercado e faço essas compras mensais. E quinzenalmente, eu compro legumes, frutas e verduras. Então, eu consigo esquematizar isso dessa forma que eu não precise ir toda semana me esforçar para fazer uma compra de comprar pequenas coisas para a semana. Então, eu compro por mês e quinzenalmente. Nossa, isso já me tira um grande tempo aí de mercado, né? De hortifruti, disso tudo. Uma outra coisa que eu faço para reduzir meu esforço,
eu tenho coringas na minha cozinha. Então eu pego e faço molho de tomate, faço uma quantidade boa de molho de tomate, congelo. Eu faço feijão, então eu vou fazer uma quantidade maior de feijão, que é algo que demora mais. Então eu faço uma quantidade maior de feijão e congelo. Eu faço também antepastos e conservas bem saborosas, que aí eu tenho na minha geladeira, né, já envasadinho, a vácuo direitinho. Faço esses processos normalmente com berinjela, abobrinha, tomate também confitado, tomate seco também faço. Eu consigo fazer essas conservas e deixo na minha geladeira, na minha despensa. Por quê? Porque eu consigo, quando eu precisar comer algo saboroso, eu já tenho pronto. Se eu quero fazer algum pré-preparo, que também é uma forma de redução de esforço, eu já tenho algo pronto. Então, terceira coisa que eu faço são os pré-preparos, né? Então, eu tiro um dia para preparar algumas coisas para minha semana. Por exemplo, eu posso processar e cozinhar alguns legumes, eu posso higienizar todas as folhas da minha salada, posso preparar uma panqueca, que é uma refeição rápida, e já ter alguma coisa assim, já, né, pré-pronta ali para quando eu quiser comer, já tem ali. Um quiche de grão de bico também, uma sopa, um creme. Então, são pré-preparos que eu já vou ter alguma coisa saborosa, gostosa ali para comer. Então, se eu tiver um dia que eu trabalhe, né, mais tempo e não dê tempo de conseguir fazer um jantar, eu já tenho algo pronto. Então, eu vou ter uma alimentação saudável. Então, a gente tem que sempre pensar em fazer previamente e não no dia. Isso reduz esforço. E quando você faz uma quantidade maior e quando você faz essa organização, e você ajustar, otimizar o seu processo, você tem que sempre pensar nisso. Redução de esforço é ajuste no seu processo. É você otimizar a forma que você leva a sua vida, tanto profissional quanto pessoal. Quando você faz isso, você reduz diretamente o seu esforço. Você vai ganhar mais tempo e vai ter mais energia também. Então, se eu deixar para cozinhar tudo na hora, certeza, ou eu vou pedir um delivery, ou eu vou fazer um lanche com que eu tiver ali em casa, e se eu não tiver nada, vai ser um lanche pobre de nutrientes. Então, aplicar esse princípio de Pareto que eu comentei, ele vai fazer com que você consiga identificar realmente as poucas atividades que vão trazer os maiores benefícios, vai fazer com que você consiga focar nelas. Então pensa nisso e aplique esse exemplo que eu dei super simples de cozinhar para outras áreas da sua vida. Espero que esse vídeo tenha te ensinado a focar nas poucas coisas que realmente importam e eliminar o que é desnecessário para a gente ter mais tempo, mais energia na nossa vida. Então, eu peço para você curtir esse vídeo, compartilhar, se inscrever, ativar o sininho. Dessa forma você vai estar me ajudando a continuar a produzir conteúdo de qualidade aqui para você. E a gente se vê no próximo vídeo. Obrigada pelo carinho e até mais.